irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, ó Senhor da glória, porque, ó Deus querido, até que o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, já te louvamos, ó Pai querido, com os louvores, mas agora, ó Pai querido, nós precisamos, ó Deus querido, que o Senhor fala conosco. Ó Pai, fala, Senhor amado, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, ó Pai. Usa-me, ó Pai querido, como canal, como instrumento, Senhor amado, nas tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor amado. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 8, a partir do versículo 31. Está frio por aí, irmãos? Não. Estamos aquecidos pelo Senhor. Glória a Deus. Ai, ai. Aleluia. Então, o título da palavra é o amor de Deus. Poderíamos falar muitas outras passagens, né, do amor de Deus, mas o Senhor conduziu para essa palavra aqui. Então, o título é O Amor de Deus. A palavra que é a partir do versículo 31, diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O netinho está caindo aqui da minha Bíblia. Está sendo aqui abençoado. Que você é abençoado, mais e mais. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, fiz algumas anotações aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está falando, que Paulo está nos falando, através do Espírito Santo, que nós estamos debaixo do favor de Deus. Quem será, que diremos, pois? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A que coisa Paulo está falando? Paulo está falando que nós estamos debaixo do favor de Deus. Que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus entregou tudo, o maior pelo menor. Graciosamente, ele entregou o mais precioso que ele tinha. No versículo 32,
aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Se Deus nos deu Jesus, se Deus nos deu Jesus, por que nos negaria algumas coisas menores? Deus fez o maior, Deus fez o mais difícil, que foi entregar seu Filho, Jesus Cristo, à morte. Aleluia, glória a Deus. Como ele vai negar coisas menores a nós? Ele não reteu Jesus. Deus não é egoísta. Não teria, se não teria retido Jesus. Ele abriu mão do seu único filho. O que ele não poderia fazer por nós, agora com Jesus, ele nos dá todas as coisas. Então, irmãos, né, a palavra do Senhor vem nos dizer aqui que Deus, ele não poupou o seu filho, seu único filho, por amor a nós. Ele deu, né, aquilo que era de mais precioso por nós. Então, se ele deu o filho dele por amor a nós, que mais que ele não pode fazer por nós, né? Então, essas coisas menores aqui, pode dizer assim, que às vezes coisas que menores que eu posso dizer assim, menores no sentido assim de que são coisas assim que para nós assim que não é assim muito importante, mas cada um sabe, né, que é menor para ele, que é mais, que é a luta maior, que é a luta menor. Cada um tem uma maneira, um modo de lidar com cada situação, né? Então, essas coisas que para nós parece que é menor, mas elas, se for comparar com aquilo que Deus fez, que é dar o filho dele, essas coisas não são insignificantes. São insignificantes. Amém? Glória a Deus. Então, se ele abriu mão de Jesus por nossa causa, né? Se ele deu ele para morrer na cruz por nós, o que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Então, essas coisas que eu estou falando aqui, essas coisas menores, é porque para fazer comparação, né? Fazer comparação. Assim, que eu estou passando nesta noite, né? O que eu tenho atravessado? Quais são as minhas dificuldades? Quais são os meus problemas? O que eu tenho vivido? Tudo isso, diante daquilo que Jesus fez, não é nada. Porque porque a palavra fala aqui que ele nos dará, que Deus nos dará com ele, todas as outras coisas. Amém? Glória a Deus. Deus, ele poderia ter retido Jesus, né? Mas ele não fez isso. Ele abriu mão por nossa causa, por amor a nós. Glória a Deus. Se ele abriu mão do filho dele, como que ele vai negar coisas menores, né, a nós? Se ele não abriu mão do filho dele, ele deixou o filho dele morrer por nossa causa, que mais que ele não pode fazer? Então, ele não vai negar essas coisas menores a nós, porque ele não reteu o filho dele, né, de morrer por nós. Deus não é egoísta, senão teria retido Jesus. Ele abriu mão do seu único filho, o que ele não poderia fazer por nós. Agora, com Jesus, ele nos dá todas as coisas. Nos dá perdão para o nosso pecado, suprimento diário de graça, nos dá o Espírito Santo para nos acompanhar como selo, nos dá a sua própria presença,
nos apresentou as suas promessas e todas essas coisas que precisamos para viver neste mundo, elas são pequenas comparadas com o grande sacrifício que o Pai deu de entregar o seu Filho por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se Deus deu Jesus, Ele também não vai negar coisas menores a nós. É isso que Paulo está falando. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ninguém não quer dizer que não vamos sofrer acusações. O diabo nos acusa as pessoas ao nosso redor. Em Apocalipse, 12, 10 e 11 fala, das acusações do diabo, contra nossas vidas. As pessoas nos condenam, mas é Deus quem nos justifica. Em Isaías 58 e 9, nos diz assim: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Muitas vezes, irmãos, nós somos acusados, somos condenados, somos julgados, mas nós não precisamos nos preocupar com isso, porque nós temos um Deus que deu o único filho dele naquela cruz, derramando ali o seu amor, o seu perdão. Ele nos justificou. Então, nós não temos que temer. E muitas vezes nós mesmos nos acusamos, Muitas vezes nós nos acusamos. E nós não precisamos de nos acusar e nem de aceitar nenhuma acusação, seja de quem for, seja do diabo, de quem for. Porque o Senhor já nos justificou. Ele pagou um alto preço por nós. Glória a Deus. É Ele que nos justifica, ninguém pode nos condenar, ninguém. Glória a Deus. Eis que o supremo juízo do universo, que conhece todos os nossos pecados, e até aqueles que as pessoas não sabem. E ele diz, inocentes, justificados. Não é porque os eleitos, escolhidos, não pecam, mas é porque no dado momento da história, tomou a justiça de Jesus e colocou sobre essas pessoas e pegou os pecados dessas pessoas e lançou sobre Jesus. A justiça pela injustiça foi feita. Essa justiça é santa, perfeita e eterna, de tal modo que nem anjo, nem demônio, nem qualquer pessoa pode achar nenhum tipo de falha. Aleluia. É por isso que ele pergunta: quem pode acusar? Quem pode planejar a acusação? Não existe dívida, nada pendente. Tudo foi lançado em Cristo e Cristo está sendo formado nos eleitos, escolhidos. Paulo está falando isso para termos certeza da salvação, da vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Deus nos faz justo em Cristo Jesus e por isso ninguém pode nos acusar. No versículo 8:34 diz: quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, o qual ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode condenar os eleitos de Deus? Paulo não está falando isso porque não pecamos, porque não merecemos nenhum tipo de condenação. Se fosse olhar para este mundo, ao nosso redor, as pessoas haveria condenadores por toda a parte.
os próprios anjos puros e sem pecados, as pessoas, os demônios que inúmeras vezes seguimos os seus caminhos, poderiam nos acusar. Quem pode condenar os eleitos de Deus? Ninguém, porque a nossa condenação caiu sobre Jesus. Ele morreu a nossa morte, ele ressuscitou, ele intercede por nós junto ao Pai. Ele nos ama, ele nos justificou, fez justiça por nós. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. O Salmo 44, 22 nos diz sobre essa palavra aqui, que nós fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus foi um cordeiro levado à morte por todos nós. Nós também somos ovelhas sujeitas, levadas, marcadas para morrer, sujeito como Jesus foi. Aleluia. Os sofrimentos não poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, muitas vezes, por causa do amor de Deus em nossas vidas, nós somos perseguidos. Às vezes, tem muitos que estão sendo perseguidos, estão até sendo mortos em muitos lugares aí. E às vezes nós não estamos nessa situação, de sermos mortos, mas às vezes nós estamos em situação de ser mortos espiritualmente, por causa das acusações, da condenação, que muitas vezes vem sobre a nossa vida. Então nós estamos marcados por causa do que Jesus fez por nós sermos os seus seguidores. Então nós também somos como essas ovelhas que estão sujeitas, sujeitas a passar por várias situações por causa do amor de Deus. Mas que nós possamos ser como Jesus, estar sujeito, porque Jesus foi sujeito, Jesus foi sujeito àquela situação, ali ele poderia, desistir, mas ele foi até o fim, em obediência ao Pai. Aleluia. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores é passarmos por todas as angústias, tribulações e permanecermos firmes no amor de Deus. Mais do que vencedores é isso, irmãos. Porque não adianta nós sermos vencedores em algumas situações, algumas causas, algumas pelejas, algo que nós colocamos diante do Senhor. E aí o Senhor nos dá a vitória daquilo ali e a gente não permanece. A vitória, somos mais do que vencedores, é por permanecer no amor do Senhor. Amém? Glória a Deus. No verso 33, verso 38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Aqui, né, tem coisas aqui extremas, né? Tem muitas coisas extremas, né? Angústia, tribulação, tristeza, né? Morte, se a gente for pegar cada uma delas, né? E explicar, vão ficar aqui muito tempo se for explicar cada uma. A angústia, como que é, como que vem, a tribulação, a tristeza, a fome, a morte, essas coisas todas. Mas nós somos mais do que vencedores, porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco. Então nós precisamos permanecer. Então, a gente precisa ter convicção da salvação eterna, do amor de Deus por nós. Ele nos chamou, nos justificou, nos amou e nos ama, né? A gente precisa de encarar todos os obstáculos da vida, da nossa vida, e não ficar pensando que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, porque algumas coisas não estão dando certo, não estão saindo do jeito que nós pensamos, que nós criamos expectativa, né? Nós não devemos avaliar a nossa vida dessa forma. A gente tem que avaliar, não avaliar a nossa obra, aquilo muitas vezes que nós fazemos, que nós deixamos de fazer e que acaba vindo sobre nossas vidas como cobrança, como acusação. Não, a gente tem que amar o Senhor e fazer para o Senhor, como diz a palavra, aquilo que tiver a mão para fazer, faz conforme as suas forças. Mas a gente permanecer. Não avaliar a nós para nos cobrar, para nos acusar, para nos condenar, mas avaliar a obra que Ele fez na cruz por nós. Glória a Deus. Esse texto escrito, ele é para nos animar à adoração e gratidão ao Senhor. E que nós possamos refletir e dizer: Senhor, Tu fizeste tudo isso por mim, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais e que possamos afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Então, que o Senhor quer de nós hoje é isso, que nós permanecemos, que nós venhamos permanecer no seu amor, né? E que nós não venhamos nos preocupar com as acusações, né? Com a condenação, com o julgamento, porque é o Senhor que nos justifica. Se o Senhor nos justifica, quem vai nos condenar? Quem vai nos acusar? Né? Então, que esta noite, que este amor enorme, tão grande, do Senhor para conosco, que não pode ser medido, não pode ser comparado, porque nada, principalmente nós que somos pais, mães, nós jamais iríamos dar os nossos filhos para morrer por alguém. Né? Não vamos ser hipócritas, porque eu não ia fazer isso, né? Mas Jesus fez isso por nós, né? E nós ainda, aqui eu não li, mas tem uma parte aqui que fala que por um amigo até alguém poderia morrer, né? Mas Jesus, ele morreu, não foi só, morreu pelos amigos, sim, mas ele morreu pelos inimigos, né? Então, que amor é esse? Que louvor que a gente louva, né? Que amor é esse? Então, e muitas vezes nós não temos menção deste amor de Deus, e muitas vezes nós andamos, nós vivemos como um qualquer, porque nós não tomamos posse do amor de Deus.
Nós não temos menção desse amor. Esse amor que foi capaz de morrer, né, naquela cruz por nós. Deus enviou, mas Jesus, ele foi obediente até o fim, por amor a nós. Então, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Não vamos deixar que o inimigo nos acusa. Não vamos nos acusar. Porque muitas vezes, às vezes, as piores acusações que nós sofremos, elas vêm de nós mesmos. Vem lá de dentro de nós. Ah, por que eu fiz isso? Porque deixei de fazer aquilo outro? Porque isso? Porque uma porção de porquê. E Deus está falando para nós. Eu que te justifico. Não preciso de acusar o Senhor. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço por nós. Então, o que nós precisamos é permanecer nesse amor. Não abra mão deste amor do Senhor na sua vida, porque Ele pode todas as coisas, né? Como diz aqui a palavra, se Deus, aleluia, se Deus foi capaz de dar o Filho dele, que Ele não pode fazer por nós, irmãos? Que Ele não pode fazer por nos? Se Ele, o pior Ele fez, foi mais difícil. Imagina, quando Ele estava ali, Ele virou, né? Ele virou. Eu não gosto de ver assim, a crucificação de Jesus assim. Aí eu estou vendo, às vezes estou ouvindo alguma coisa de Jesus, a hora que vejo a crucificação assim, eu viro, eu não gosto de ver. Imagina Deus. Imagina Ele, que era o pai dele, ter visto isso tudo, né? Tudo isso por amor. Então, se Ele foi capaz de dar o Filho dele, é isso que eu estou frisando bastante, porque é isso que Deus quer que você absorva nesta noite. É isso que Deus quer que você absorva nesta noite. Que se Ele fez isso, se Ele deu o Filho dele, tudo Ele pode fazer por você, não há nada. É com Ele, irmãos. É com Ele. Né? Ele não poupou o seu filho, antes o entregou. Então, como não nos dará com ele todas as coisas? Irmãos, isso aqui, que muitas vezes nós achamos assim, que é problema, que é barreira, que é dificuldade. Irmãos, isso para Deus não é nada. Isso para Deus não é nada, porque Ele já deu o melhor dEle. Ele já deu o melhor que Ele podia nos dar, que é Jesus Cristo, irmãos. Então, vamos viver esse amor. Muitas vezes nós falamos do amor de Deus, mas nós não vivemos esse amor em nós. Nós não vivemos esse amor. Então é por causa da causa. Muitas vezes nós abaixamos a cabeça. Muitas vezes nós nos curvamos diante da circunstância, diante da dificuldade, diante das barreiras, como foi feito aqui, foi dito aqui tantas coisas, angústia, tribulação, tantas mortes, tantas coisas, irmão, porque nós nos esquecemos deste amor, irmão. O Senhor quer nos renovar, quer renovar esse amor nos nossos corações, que nós venhamos estar atentos, irmão, que nós venhamos vivenciar esse amor nas nossas vidas e focarmos e saber que Ele nos dará com Ele, aleluia, com Ele, irmãos, todas as coisas. Aleluia, amém. Eu deixo essa palavra para a igreja, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a cada dia, nos fortalecer e que nós possamos realmente viver esse amor que o Senhor já nos deu. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus querido, Deus santo, que nós possamos, ó Deus querido, ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, porque a Tua palavra nos diz que nós não venhamos ser, Senhor amado, somente ouvinte, Deus, mas que nós sejamos praticantes, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor amado, a Tua palavra.
palavra, Senhor. Ah, Senhor amado, principalmente essa que o Senhor veio nos falar nesta noite, que nós venhamos tomar posse, Senhor amado, deste amor, ó Deus querido, tão grande que o Senhor nos deu, ó Senhor amado, ó Deus querido, Deus santo, com Ele, meu Pai querido, tudo o Senhor pode nos acrescentar, tudo o Senhor pode nos dar, porque Tu és o mesmo, meu Pai, o Senhor não mudou. Cerca a Tua igreja, meu Pai, fortalece o Teu povo, meu Pai, que nós precisamos viver verdadeiramente, meu Pai querido, este amor e também transmitir, Senhor amado, esse amor, ó Deus querido, aqueles, meu Pai querido, que necessita, ah Deus, aqueles que estão sem esperança, meu Pai, ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem distribuir